Esperando o Eloy entrar em contato aí com a gente. Pronto, vou chamar aqui o Eloy. Vou chamar o Eloy aqui. Guardando o Eduardo Eloy chegar. Cadê o Eloy? Esperando o Eloy aí, pessoal. Esperando o Eloy. Agora, guardando o Eloy. Esperando o Eloy aí, né? Pra gente começar nosso papo. Deixa eu entrar de novo aqui. Lá de novo. E aí, professor Eloy? Boa noite, Tomás. Então, pessoal, que já está aí. Hoje a nossa conversa é com o pintor, desenhista, gravador e professor de gravura e material artístico, com quem tive a oportunidade e honra de aprender estilogravura e gravura de metal em 1997, no projeto do Dragão do Mar. Ele tem uma trajetória artística bastante significativa, marcada com prêmios e várias exposições no Brasil e no exterior, dedicando o seu conhecimento em arte na formação de jovens artistas. Hoje, nossa conversa dentro do projeto Em Gráfica com Vida é com Antônio Eduardo Eloy Ferreira da Silva, mais conhecido no mundo artístico como Eduardo Eloy, que vai falar sobre a gravura cearense, da formação à produção. Seja bem-vindo, meu amigo Eloy. Boa noite, meu querido amigo Tomás. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero primeiramente parabenizá-los, digamos, ao grupo Em Gráfica, né, por essa iniciativa com relação às artes gráficas, à gravura em si, porque isso reforça todo esse campo, toda essa linguagem que nos é tão cara, né? Nós temos, enfim, uma participação efetiva na formação e na produção das artes gráficas, né? Eu aí já contamos com você na questão da formação e da produção também, efetivamente. E isso é um motivo de muita felicidade. Parabéns, Gerson, Andréia, Sandra, Zakira, né? Que estão promovendo essas lives de uma maneira tão efetiva e tão importante para a gravura cearense. Eloy, a gente vai começar falando um pouco aí sobre a sua formação, né? Qual a sua formação nas artes visuais, que é para a gente já falar um pouco para os nossos espectadores aí que estão nos assistindo, sobre a sua formação. De onde é que veio o Eduardo Eloy? Como é que o Eloy começou a enveredar pelo mundo das artes visuais? Bom, vamos lá. Eu nasci em Fortaleza em 55, não tenho nem vergonha de dizer, mas já faz um tempinho, né? De formas que cresci nessa cidade e quando cheguei aos 18 anos teria que fazer vestibular e as opções eram muito poucas, né? E eu queria fazer arte. Eu já tinha digamos assim, eu já tinha sido picado pela mosca da arte, digamos assim, né? Eu tinha uma aproximação com a literatura de cordel através dos folhetos, né? É curioso até, eu me lembro ali na rua João Carvalho, aqui, né, em Fortaleza, e eu me lembro que tinha uma feira ali atrás, né, nessa rua, eu nasci ali na Barão de Studat, e eu ia essa feira com meus avós, minha mãe, e lá eu via
os folhetos de cordel impressos xilograficamente nos, digamos assim, nos tecidos de algodão, né, nos sacos de algodão. E nas feiras, né, porque eu viajava ao sertão também, eu tive a oportunidade de ir ao sertão e à serra, então eu frequentei feiras também, e eu via cordelistas, cantadores, e aquilo sempre me encantou, né? Como é que isso é feito? De que maneira é confeccionada essas capas, com essas ilustrações, com essas coisas tão incrivelmente fantásticas, essas ilustrações? E aí eu fui me aproximando, né? Então, quando chegou o momento, eu não poderia mais ficar em Fortaleza. Eu tinha passado um tempo nos Estados Unidos, em 1974, quando fiz Exchange Student, e a cidade não me oferecia oportunidade para a minha formação artística. Enfim, a cidade ainda estava acanhada, um pouco acanhada em termos de oferta, né? Já existia alguma universidade particular, mas a nível de curso de formação artística deixava muito a desejar. Foi quando eu fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu estudei em 3 importantes lugares, que foi o Centro Calouste Gulbenkian, né? O Museu de Arte Moderna e, por último, na É uma Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Né? Não, você começou na escola municipal, né? Do Centro Educacional Municipal, né? Foi a O primeira Calouste tua... Gulbenkian. Eu acho que o Calouste Gulbenkian ele tem uma aproximação, né, com o povo israelita, né, com a Gulbenkian de Portugal também. Então, minha primeira exposição, inclusive, foi lá, com xilogravura. Lá eu tive a oportunidade de ter 2 grandes professores, que era a Gilda Goulart e o Ivan Tavares. Né? Mas lá ainda tinha uma questão que eu não era muito afeito, que tinha umas aulas bem determinadas, em horários, e nesse, digamos assim, nesse tempo da minha vida eu ainda era um rapaz meio rebelde. Né? Rebelde no bom sentido. Rebelde no bom sentido. Estamos aqui num bate-papo até para me explicar a gravura, que é uma coisa, uma linguagem complexa, fica é um pouco difícil, mas eu vou tentar. Mas eu estudei na Calouste Gulbenkian, e depois eu fui para o Parque Lage. E no Parque Lage eu peguei justamente os 2 primeiros momentos, as 2 primeiras gestões do Parque Lage, que foi com Rubens Breitman, depois com Rubens Gershman. E depois fiz curso no Museu de Arte Moderna também. Então, o Parque Lage era uma escola muito efetiva e a gravura em si ela tinha uma força tremenda. Nesse tempo, a gravura brasileira tinha uma força danada. E a gravura brasileira, enfim, projetou, como a Faiga, a Renina e outras pessoas, né? Aqui o Raimundo Sela, né? Um pouco mais para trás, não... Enfim, mas a gravura brasileira ela tem uma importância na história das artes visuais brasileiras, em que as artes brasileiras começam a ser conhecidas através da gravura, pelas suas premiações afora, né, na Bienal de Veneza, né, com artistas importantes participando. Então, a minha formação foi essa, numa escola muito rica, onde eu pude estudar estilogravura, gravura em metal, litografia e serigrafia. Né? Então, foi uma formação muito densa. Né? E a minha ideia era voltar para Fortaleza para constituir escola, porque até então aqui não tinha escola. Então, eu tinha essa ideia de voltar e construir espaço, organizar espaços, colaborar para organizar esse espaço de formação, porque o Fortaleza deixava a desejar. Hoje já melhoramos, com certeza, precisamos melhorar mais, né? Já tivemos 2 cursos de graduação, hoje não temos mais aí, mas temos a Escola de Artes e Ofício do Márcio Pompeu Sobrinho, né? Tem o Porto Iracema, então há escolas aí, né? Enfim, e até mestrados, até na Universidade Federal. Então a minha formação foi essa, foi toda no Rio de Janeiro, né? Como eu te falei, e depois eu volto para o Ceará. Com excelentes professores, né? Sim, sem dúvida, né? Por isso que eu pontuei, né? O Parque Lage, ele tinha uma efervescência incrível, ainda era ditadura militar, né? Nós estávamos ainda na ditadura militar, mas tem uma coisa interessante, eu me lembro que eu li uma reportagem na época no jornal o Globo, e o Rubens Gershman, eu me lembro que ele fez uma foto famosa, essa foto, tem aqui umas cadeiras daquela, porque lá era um curso de licenciatura em artes, que depois foi transferido para a Praia Vermelha, na URCA. E o Gershman dizia o seguinte: agora essa escola vai formar artistas.
Nós queremos que daqui dessa escola surjam artistas que tenham a possibilidade de fazer programas práticos e conceituais nessa escola, mas que saiam trabalhando como artistas. Então, isso foi incrível. Eu tive essa oportunidade e fiquei no Parque Lage quase uns 5 anos. Foi daí que surgiu a Geração 80, né? Aqueles artistas que tem a Beatriz Milhares. Tem... Exatamente. Eu saio antes da exposição Como Vai Você, Geração 80. Porque aí o Parque Lage, depois, ele entrou já, digamos assim, fortificando a linguagem da pintura, que a linguagem da pintura nos anos 80. Eu sou pintor também, inclusive, e estou até no livro, no Itaú Cultural, né, que hoje chama-se Rumos, né, dos pintores, né, da seleção dos pintores brasileiros dos anos 80, né, e todo mundo vê muito a minha formação como gravador, sem dúvida, como gravador, sem dúvida. A gravura me abriu um campo fantástico, né? Então, com base na gravura, enfim, o desenho, as técnicas mistas, as hibridizações, né, foram se colocando, né? Mas a minha base, o meu caldo, a minha formação é a gravura, e eu devo muito à gravura, porque a gravura me aproximou do conhecimento pela essa memória fantástica que a gravura tem. Fala um pouco para a gente aí, Eloy, assim, qual é a origem da gravura, né? Como é que essa gravura ela te encantou? Tu já falou que foi nos cordéis, mas qual é a origem dela, assim, para que você pudesse se inspirar mais, pudesse estudar mais sobre a gravura? Então, fala um pouco para a gente aí. Vamos lá. A gravura a gravura, eu entendo a gravura como um termo usado, digamos assim, num conjunto de técnicas artísticas gráficas, né, que utilizam superfícies rígidas para a obtenção de imagem. Então, se aqui eu tenho aqui uma superfície rígida, essa matriz xilográfica, né, que uma matriz xilográfica, né, é uma superfície rígida. Então, na verdade, a síntese da gravura é o carimbo. É como se agisse como se fosse um carimbo, não é? Então, eu entendo a gravura dessa forma, né? Então, ela é gravada em superfícies rígidas, como a madeira, digamos, ligada à xilogravura, né? A gravura em metal, está aqui uma gravurinha em metal, ó, certo? A gravura em metal, está aqui uma placa de gravura, uma placa de cobre, que se chama calcografia também, porque calco é relativo ao cobre, certo? Aqui um desenho dela também, né? Ela é gravada com água forte e água tinta. E nós vamos para a litografia. Nesse livro aqui eu tenho uma pedra litográfica, que inclusive tem uma rotulação, né? Uma publicidade de um rótulo de um remédio, né? Esse livro é bacana, é importante, né? Então ali tem uma pedra litográfica. E aqui, digamos assim, eu me ajeitando, eu mostro aqui uma impressão, né? Na verdade, aí sai até espelhado também, né? Uma impressão de gravura em metal. Vemos ali um papel sendo levantado e a chapa na prensa, não é? Então, as superfícies rígidas em que a gravura é trabalhada, e esse é um tripé básico da gravura, né? A madeira, o metal e a pedra, hoje nós temos em Fortaleza, ligada à Escola de Artes e Ofício Tomás Pompeu Sobrinho, que tem um ateliê maravilhoso, que inclusive cada vez melhora mais, que tem um grupo de pessoas trabalhando, cursos são ofertados, né? Então, hoje em Fortaleza, nós temos esse ateliê, que é um ateliê muito bem composto dentro desse tripé. Eu tenho orgulho de ter construído esse ateliê e lutado para, digamos, para a implantação dele. E aqui eu quero agradecer a direção da escola, em nome da professora e coordenadora Marlia Uchoa, que compreende sobremaneira a questão, digamos assim, da gravura inserida nas artes visuais, né? Enquanto, né, ofício também, né? Então nós estamos cada vez mais avançando dentro desse espaço, né? Trabalhando com
com esse tripé importante, ainda com a serigrafia, né? Então, a compreensão pela direção da escola com essa linguagem nos faz muito felizes no momento. Você é uma das pessoas que monitora o ateliê, que está presente no ateliê, né? Isso é muito importante, junto com o Gerson Pirajá e outro grupo de pessoas que estão lá. Então, a gravura, ela segue avançando e nós precisamos cada vez mais aperfeiçoá-la no sentido, digamos, da produção e da vinculação dela no comércio artístico. A Escola de Arte e Ofício, né, Eloy, não deixa de ser uma grande referência aqui para Fortaleza, ou então até para o estado do Ceará, porque é um ateliê que ele tem todas as técnicas num só local, né, da gravura, né? Então, o Fortaleza está bem, digamos, servido publicamente de um ateliê, né? Que é esse que nós temos, a gravura, a litografia, gravura metal, serigrafia, gravura em cavo e técnicas de materiais, tudo num só lugar, que os artistas têm a oportunidade de conhecer várias técnicas, os alunos, né, estudantes, têm esse interesse, né, de juntamente marcar um agendamento e conhecer a escola, né? Olha, eu faço aqui também, depois que digamos, essa peste acalmar, né? Parece que as pessoas visitem o ateliê da escola, né? E como eu estava te dizendo lá no começo, hoje nós temos esse fantástico ateliê na Escola de Artes e Ofício Tomás Pompeu Sobrinho, né? Eu, lá para trás, digamos assim, né? Eu com 18 anos, eu não tinha, Fortaleza não oferecia nada, né? Nada para você, digamos, estudar, né? Digamos assim, fazer uma formação nas artes visuais, né? Então, isso era doloroso, isso para mim era angustiante. Então, eu tive que sair, né? E graças a Deus eu fiz esses 3 lugares onde eu estudei, escolas de muita competência no Brasil, e que me propiciaram a minha formação, que eu posso estar aqui também hoje em dia colaborando para a formação de outros artistas, e isso me deixa muito feliz. Eloy, você foi para o Rio estudar e voltou em 81, não é isso? Voltou em Foi 81. sim. Foi aí que eu queria te fazer uma pergunta. Quando se deu a instalação da primeira oficina de gravura no Ceará, que foi com o seu aval, com o seu conhecimento, que você veio na experiência do Rio, do Parque Lágio, e instalou esse ateliê? Conta um pouco aí para a gente. Olha, foi um momento muito feliz. Ele foi instalado no subsolo da Casa de Cultura Raimundo Sela, né? Nesse tempo, o secretário da Cultura, doutor Eduardo Campos, que deu muito apoio, né? Eu sempre tive ligado à Secult institucionalmente na implantação desses ateliês, nessa formação. A Secult foi muito importante nesse processo. Então, em 1982, nós abrimos o primeiro ateliê de gravura do Ceará, né? Um ateliê no sentido, digamos, de uma conformação como ateliê oficina, né? Porque até então nós tínhamos a literatura de cordel. Em Fortaleza nós tivemos um curso, pelo que eu soube, da gravadora Misael Pedrosa, que passou por aqui e deu um curso de impressão a colher, de confecção de gravura, mas nós não tínhamos uma ateliê oficina montado dentro dessas circunstâncias com uma prensa de gravura. Prensa essa de gravura que eu trouxe, eu adquiri no Rio de Janeiro. Essa prensa de gravura, né, ela é chamada prensa ou tórculo. Na verdade, as prensas no Brasil, como a xilogravura não é uma coisa muito usual no Rio de Janeiro, poucas pessoas fazem xilo, essa máquina, quando eu trouxe para cá, eu trouxe ela, digamos assim, que permitia a impressão tanto de gravura em metal como tacos xilográficos, pela alternância do cilindro dela, como se fosse uma máquina de pastel. Então eu trouxe essa primeira prensa para cá e depois eu pude também fazer um projeto de confecção de prensas no próprio Ceará com a empresa Dante Falanga, meu querido amigo, né? E que nós fizemos rolos de gravuras, ferramentas, goivas e formões, né? As prensas, né? Mas a primeira prensa que foi feita foi dentro da oficina de gravura e papel artesanal do Malc, que eu construí e deixei lá essa prensa. Então, inclusive, foi o Dante Falanga aqui que terminou essa prensa, que está lá hoje na oficina de gravura do Malc, e eu espero que faça muito bom uso. Já o Dante Falanga já fabricou quantas prensas aqui de gravura? Tem ideia?
Que antes você vinha do Rio, né? Porque eu fiz a minha prensa no Rio. A minha prensa que eu fiz é a mesma que tinha na Escola de Artes Visuais. Eu fiz com o Sr. Franco Maccarello, que era um italiano. Eu creio que o Sr. Franco já deve ter falecido. Mas, para me trazer uma prensa para cá, essa prensa teve que ter essas observações, né? Que a gente pudesse imprimir tacos estilográficos, né? Matrizes, elas são matrizes altas também, né? Gravuras em metal e outros suportes, como a borracha, o linóleo, a linóleo-gravura, né? Então, essa prensa ela foi instalada na Raimundo Sela, depois eu fui para a Universidade Federal, e aí teve um percurso, né? Teve a oficina Pé no Chão, enfim, que a gente pode ir falando por aqui à medida que a gente vai conversando. Cara, muito bacana essa trajetória de chegar com a prensa e estar lá no Malc. Agora, assim, depois que essa prensa surgiu, depois que você estava lá no Malc, fala um pouco aí do processo técnico e pedagógico desenvolvido na oficina do Malc com você lá na frente. Como é que foi esse Olha, processo pedagógico? vamos lá. A oficina lá na Raimundo Sela, ela durou alguns anos, né? Uns 7 anos, e depois, na verdade, eu fui para a oficina Pé no Chão, eu trabalhei e levei todo o material, inclusive a minha prensa, para a oficina Pé no Chão, onde eu trabalhei lá em 1984 com alunos da FEBENSE, né? Eram garotos que, enfim, ligado ao centro de jovens, né? Aos jovens de baixa renda, era um projeto social. Foi um projeto muito bacana que eu me envolvi bastante, né? Então, eu recebia jovens que vinham da periferia, era ali na Central de Artesanato Luiza Távora, né? E era um programa muito bem estabelecido que nós fazíamos também. A produção da gravura e a confecção do papel, porque havia uma relação, na época, entre, digamos assim, nesse projeto, um encaminhamento das vendas de cartões postais, de cartões de visita, de gravuras, né? A gente fazia, digamos, gravuras alusivas aos anos de festejos no Ceará, ao Natal, né? Então havia essa profusão no sentido que os jovens também que estavam nessa oficina pudessem sair com a informação, né, a nível comercial também, né? Como a um nível formador, educacional, mas a um nível comercial. Então, isso foi um projeto que eu me apeguei muito, foi muito bacana. E de lá foi quando nós assinamos um convênio com a Universidade Federal, a Secretaria de Cultura e a Universidade Federal, era o Dr. Barros Pinho, e na Universidade Federal, o Dr. Hélio Leite, e fizemos um trabalho de 1988, foi a 1988 a 1998. Foi o tempo da oficina de gravura do Malc, né? Então, foi um trabalho muito bem constituído também, porque lá também eu pude, era oficina de gravura e papel artesanal, porque o papel e a gravura é como a mão e a luva, dialogam, né? O papel lá no Oriente, a gravura lá no Oriente, né? Advinda desde a gravura lá da gravura rupestre até os meios digitais de hoje, né? A gravura tem um percurso imenso, um percurso formador, que, enfim, é um percurso que, digamos assim, é um depositário do conhecimento humano. Né? Conhecimento esse que estão nos livros, que estão nas imagens soltas, né? É um conhecimento muito vasto. E a função da gravura é muito vasta. Então, como a gravura é uma linguagem complexa também, o meu interesse em cursos de 40 horas que nós dávamos era ofertar, digamos assim, os cursos, inclusive, são chancelados pela FCPC, Fundação Cearense de Pesquisa, né? Eram muito bem estruturados, com as emendas, com os programas, né? Nós fazíamos tudo muito bem organizado. Então, eu tinha, digamos assim, nós tínhamos que passar esse conhecimento digamos assim, dessas 3 fases da gravura, né? Que é o desenhar, gravar e imprimir, né? De uma forma que facilitasse o aluno já uma certa satisfação. Porque quando você tem uma ferramenta muito ruim, uma madeira não tão característica para o talho, para o corte, isso inibe, né?
Então, a gente pôde, eu me lembro também que tivemos o apoio da Funarte, nesse tempo nós tivemos um projeto liderado pelo Paulo Reckenhoff, crítico de arte, que foi muito importante também. Tivemos ferramentas e tintas, né? A minha prensa ainda eu levei para funcionar lá. Né? E aí que a gente começa a construir. Nós fizemos pegamos os desenhistas da Escola Técnica Industrial, com o apoio da direção da UMALC, e desenhamos a prensa e construímos prensas aqui no Ceará. Agora, como eu estou dizendo, a gente fazia esse aporte técnico logo imediatamente, mas havia apostilhas, visitas a coleções, visita a exposições de gravuras que, porventura, viessem a Fortaleza. Né? O MALC tem um acervo fantástico de gravuras europeias, né? E uma coleção de xilogravuras fantásticas também, da gravura popular. Então, isso é utilizado nas dinâmicas, digamos, de informação e formação para os alunos da oficina. Então, foi um tempo muito bacana, né? E a gente fazia, digamos assim, parcerias com a escola de arquitetura, né? Eu me lembro que a gente fez um trabalho de capa de disco muito bacana, e nessa oficina nós tivemos 2 intercâmbios importantíssimos, que trouxemos Carlos Martins, grande gravador brasileiro, que formou-se em Londres, na Inglaterra, e nada mais nada menos que Arthur Luiz Pisa, né? Enfim, 2 ícones da gravura brasileira que passaram pela oficina do MALC, né, com intercâmbios muito afetivos, né? A oficina também recebia artistas, né? Roberto Galvão, Hélio Rola, né? Enfim, Ascal também. Então, outros que me falham a memória, pessoas que iam procurar serviços da oficina no sentido de gravar e imprimir as suas produções. Então, formulando, Eloy, você começou no Centro Artesanal Luiza Távora, né? Foi lá que Casa você de começou. Cultura Raimundo Sela, em 82. A primeira oficina funcionou lá. Depois ela vai para o Centro de Artesanato Luiza Távora, depois vai para o MALC. Quando você fabrica o papel e as gravuras. A partir daí que você foi para o MALC, né? Isso em 81? Exatamente. 80... Foi quando lá, quem foi meu assistente foi o Sebastião de Paula, grande gravador, né? Formador de pessoas, né? De artistas, gravadores. Então, o Sebastião esteve comigo muito tempo lá, a gente fabricou papel juntos, foi muito bacana, né? Somos amigos até hoje e a nossa parceria foi muito efetiva, porque eu precisava de uma pessoa, como precisei de você, lá na Gama Filho, né? Como estagiário, como monitor, né? Como bolsista, né? Porque a gravura, você sabe que tem as fases, né? Então, ela não é um processo direto no sentido... Né, do desenho, né, como assim, por assim dizer, né? Nós temos que fazer uma transposição do desenho para a placa, né? Esse desenho é gravado, né? Então é desenhar, gravar e imprimir. São as 3 funções básicas da gravura. O bom da gravura é que ela une, né, os artistas, né? Dizem que a prensa é a fogueira, né? Que é o negócio ali que você fica do lado, os artistas têm que estar ali junto. E aquela conversa vai unindo, vai conversando e a gente vai trabalhando. Lá na Escola de Arte Ofício a gente tem essa experiência muito Mas interessante, olha, que é... você fala uma coisa importantíssima, que geralmente a questão do coletivo. O ateliê coletivo, ele respira informação. Você traz uma informação, fulano, beltrano, ciclano. Então, essa, além da função, digamos, programática do ateliê, ou da tutoria, ou do facilitador, nós temos essas informações que perpassam e cruzam. Eu me lembrei, achei muito bacana você falar que isso veio do Marcelo Mussi, que foi meu estagiário também, num grande projeto que foi o Gravura Oficinas em Rede, que eu fiz no Dragão do Mar. Né? Aí, de novo, espelhado, ao contrário, como é a gravura, aí surgindo, trabalhando no negativo, espelhado, para depois positivar a imagem. Então, foi muito bem colocado o que você falou agora, né? E que o Marcelo falou e que nós temos aqui no texto, desse belo catálogo editado, né, pelo Dragão do Mar e a Secult, com relação a esse programa de gravura, que foi um dos maiores programas de gravura que esteve aqui no Ceará. Nós recebemos mais de 200 alunos ofertando curso de xilogravura e gravura em metal, não é? E produzimos esse livro,
e as informações eram online, eram em rede, a gente passava as informações, os artistas iam, tinham informação e depois as informações estavam disponíveis em rede, né? Uma coisa muito bacana ainda, a comunicação e informação, porque a gravura é comunicação. A gravura, ela age massivamente, digamos assim, no sentido da sua impressão. Então, no jornal, na revista, nos livros, isso é artes gráficas. Então, nós temos essas, digamos assim, o livro e outras, digamos assim, publicações impressionadas ou impressas por causa da gravura, né? Aí isso vai ter, inclusive, se nós nos reportarmos ou saindo lá das cavernas, a gente passa lá pela Mesopotâmia, a Mesopotâmia, lá na Babilônia, encontramos cilindros, né, que se impressionavam nos tabletes de argila, para depois secados, né, eles ficarem gravados. Então a gravura ela tem um percurso realmente que é de um conhecimento assim fantástico. E ela vai chegando, digamos assim, nessas superfícies rígidas que são dinamizadas bem, digamos, no sentido da gravação e digamos assim, do trabalho dessa técnica, dessa linguagem na Europa, ela vai para o offset e chega hoje aos meios digitais, né? Então nós temos um arquivo hoje aí, né, que são os meios digitais, você chega com pendrive, outras coisas mais avançadas, e você trabalha com arquivo. Então aqui, na verdade, isso aqui é um arquivo de madeira também, que está arquivado uma imagem. Eu acho interessante, Aloy, esse projeto Gravura em Rede foi um dos grandes projetos que, inclusive, eu já trabalhei com ele nas minhas aulas de gravura, que ele acompanha um CD, né, formativo. Exatamente. E tem um aprendizado ali que você tanto ensina a parte da gravura em metal como a xilogravura. E ela é bem educativa. Quando você mostra, o aluno ele já percebe como é que é o processo. Então, foi uma inovação, porque antes nós não tínhamos um tutorial desse aqui, né, para a gente poder trabalhar. E hoje ele se encontra no YouTube, né, se você acessar Gravura em Rede, vai estar lá esse projeto muito interessante, que eu aconselho as pessoas a verem, porque ela ensina o passo a passo como é que é o projeto da gravura. Acho O Zakira legal está você... te perguntando, para te falar um pouquinho, ainda faltam umas perguntas para você, sobre esse intercâmbio, né, da nossa gravura no exterior, entendeu? Aqui do Ceará, essa viagem que você foi a Portugal e tal. Fala um pouco aí, porque eu ainda tenho umas perguntas para te fazer aqui. Ah, ok. Então vamos lá. Legal essa informação que você colocou sobre estar disponível no YouTube o Gravura Oficinas em Rede, com os 2 filminhos tutoriais de 7 minutos, que os filminhos são uma riqueza. Foi muito bem feito, a gente caprichou bastante para ter essa informação passada de uma forma facilitada, porque a gravura é uma coisa complexa, mas como se facilita a informação e a prática da gravura, e a pessoa que assimila e compra essa ideia de uma forma realmente muito ampla. Ano passado foi um ano muito rico para mim. Eu fui convidado pelo CPS de Lisboa para fazer em impressão a tiragem, a edição de 2 xilogravuras minhas, que foi uma coisa muito rica realmente, porque eu colocaria isso aqui até como, digamos assim, como informação com relação à gravura, né? Eu levei as matrizes para lá, as matrizes foi impressa porque ela é uma casa de edição e galeria, um ateliê de edição e galeria. Então, foi uma oportunidade muito feliz, né, para fazer esse intercâmbio e esse convite através dos diretores do CPS, né, o João Prats e o Antônio Prats, né, as matrizes depois ficaram no acervo da Fundação Antônio Prats, e isso foi um motivo de muita felicidade para mim, e o convívio com os impressores, né, com as pessoas trabalhadoras do ateliê, você aprende, inclusive, você está sempre aprendendo, você vai acumulando outras informações. Era muito curioso até que eu ia quase que todo dia no ateliê, e eu me lembro do impressor de gravura em metal, o Pedro, e o pai dele, o mestre Marçal, um grande impressor também, né? Já com 85 anos, e eu me lembro que ele falando, você é brasileiro e tal, mas você estudou no Rio de Janeiro. Aí ele me disse uma coisa
curiosa. E eu vendo a maneira dele imprimir gravura em metal, o filho dele, Pedro, ele disse, puxa, mas parece uma maneira como eu aprendi lá no Parque Lage. Porque no Parque Lage nós tínhamos uma escola de gravura em metal fortíssima, que vinha Isabel Ponce, Ivana Cavalcante, Silvia Cristina, na litografia Antônio Grosso, grande Antônio Grosso, né, já falecido, meu querido amigo. Então, tem uma hora que ele diz assim, olha, eu tive uma bolsa de estudo dada por uma catalã, que eu fui para Barcelona, que foi uma artista gravadora que mora no Brasil, Isabel Pons. Eu disse, rapaz, essa coisa interessante. Então, eu já vendo, né, a maneira de como ele imprimia, que foi a maneira também, porque há maneiras de imprimir, né? Então, impressores, né, mestre em impressores, né? Porque a arte de imprimir é diferente da arte de desenhar e de gravar. Certo? Então, por exemplo, o Arthur Luiz Pisa me disse uma coisa, que ele pegava a chapa dele, isso ele me disse lá em Paris, quando a gente visitou o ateliê que o grande Raimundo Sela trabalhou, o grande introdutor da gravura, digamos, no Brasil, na Escola Nacional de Belas Artes, nosso Raimundo Sela, né? Ele disse, olha, eu passo e deixo a chapa com o impressor. Ele já sabe o que fazer. A confiança é mútua, né? A participação de um e de outro assim, é tremenda. Então, no ateliê do CTS foi uma experiência riquíssima, né? E porque eles têm todas as condições, é um dos grandes ateliês da Europa, né? Então, a maneira como você sabe gravura e a maneira como você aprende também com as outras pessoas, que isso é um conhecimento constante, porque cada pessoa adapta a seu modo uma técnica, digamos assim, que é uma técnica que, digamos, ela tem um padrão de passo a passo de ensinamento, de conhecimento, mas um ou outro faz, digamos assim, um modo diferente, digamos assim, de como trabalhar a gravura, gravar e imprimir, né, a gravura. Interessante é que, mesmo você com todo esse conhecimento e experiência que você tem, nos anos 80, e você vai para Portugal e tem essa humildade de aprender, né? Então, assim, interessante que a gente está sempre aberto a aprender novos conhecimentos. E isso demonstra que a gente tem que ser humilde para aprender, porque cada pessoa tem uma técnica diferente de repassar, e aí você vai pegando uma técnica de um, uma técnica do outro artista, e aí você vai acumulando ali para o seu conhecimento. E esse aprendizado foi muito interessante, porque você está trazendo para nós, artistas aqui cearenses, e está transmitindo lá para a Escola de Arte e Ofício, né? Com Mas, certeza, a humildade tem um quê de sabedoria. Então isso é rico, é grande, não é? Aqui nós, na parte da Escola de Artes e Ofícios, veio a Miriam Topolar, né, para ver primeiro o mestre Hélio dos Santos, quando trouxemos o mestre Hélio, né, que foi montado o ateliê, viu o mestre Hélio dos Santos, nós montamos a máquina litográfica, me deu um trabalho para montar aquela máquina, a máquina depois teve uns engasgos lá, mas o mestre, lembra quando o mestre disse, vamos abrir o coração da máquina, né? Eu me lembro que lá no Parque lá, que é a parte que se chama o castelo, né? A pessoa diz, não, olha, abriu o castelo de uma máquina litográfica, tem que ter um cuidado, só com um problema muito sério e tal. E eu me lembro de ter essas fotografias com o nosso querido, finado amigo, mestre Hélio dos Santos, grande litógrafo pernambucano, grande, né? Que passa da indústria gráfica, da indústria massiva litográfica, né, para a gravura artista. Ele abriu o peito da máquina lá e nós fizemos, né, consertando ela quase no meio do curso, que a máquina estava parada há muito tempo, né, tivemos que juntar né, os pedaços todos, as partes da máquina e constituir, e aquilo ali tivemos o apoio também do Falanga, do Júnior Falanga. Então, enfim, ninguém trabalha sozinho, né? A gente tem que constituir, digamos assim, nós temos uma cadeia de pessoas que chegam, enfim, para ajudar, e a gente tem que saber como pedir essa ajuda, no sentido que os equipamentos e os instrumentos possam funcionar da melhor maneira possível para os alunos. Eloy, voltando lá para os anos 80, 81, quando você começou no Malc ali com a oficina, eu queria saber, que é interessante, qual a aceitação do projeto, né, da comunidade artística que estava naquele momento com você lá, qual foi assim, interessados que estavam, né, e quais os artistas gravadores saíram desse processo de formação, né, que até hoje tem uns aí que ainda estão
desenvolvendo um trabalho que foi lá do curso do Malc, né? Então, eu queria saber como foi essa aceitação do projeto, qual foram alguns artistas que saíram de lá, entendeu? Que foi uma novidade, né? Essa prensa, né? Pelo que eu vejo as pessoas falando, e foi muito, assim, muitos artistas que participaram. Então, eu queria que você falasse mais desse processo lá, para depois a gente passar para outra pergunta. Olha, às vezes o Sebastião de Paula me pergunta, pai Eloy, como é que foi esse negócio de voltar? A minha ideia sempre foi voltar e construir isso que eu tenho construído, graças a Deus, e tive sucesso, não é? E, enfim, e agora é com vocês, é conosco também, né? A gente levando essa cadeia de informação e de gravura para frente. Mas a aceitação no Malc foi muito legal, porque eram bolsas. Nós fazíamos uma seleção para os inscritos, né, no curso, e a Fundação Cearense de Pesquisa, né, ligada à Universidade Federal, né, lá era um convênio entre Secult e Universidade Federal, nós ofertávamos as bolsas. Né? Na Raimundo Sela, eu tive, não é que eu tive poucos alunos, mas lá eu tive alunos qualificados também, né? Um deles eu me lembrei que fez uma experiência agora, era o Júlio Lira, sociólogo, né? Que esteve lá também. E, enfim, mas a aceitação no Malc foi muito bacana. Nós fizemos 3 exposições importantes. Nós fizemos uma grande exposição no Malc, né? Que inclusive com os convites todos feitos em papel artesanal, né? Com um catálogo muito bacana. Fizemos outra, agora não me falha a memória, mas fizemos outra muito importante na Fundação Joaquim Nabuco, em Pernambuco, né? Na grande Fundação Joaquim Nabuco, em Pernambuco, como convidado. Né? Isso, exatamente. Eu me lembrei agora, quem fez a arte foi a Alexa Brasil, minha querida amiga, né? Que está aí ele espelhado também. O cearense imagem atual. Muito exatamente, bacana. Gravura cearense, imagem atual. E aí nós vamos encontrar os artistas do Nau Espíndola, Sebastião de Paula, Francisco de Almeida, que mais? Kelson Teles, Ana Costa Lima, Sérgio Hélio passou por lá, Alexa Brasil, porque lá também depois o que é que eu fiz? Né? Eu fiz um sentido multiplicador. Os alunos eu também os tornei, digamos, os facilitadores do curso também, com o apoio da direção do Malc. Né? Então, Alexa Brasil, Sebastião de Paula e o Nau Espíndola. Né? Então, a gente eram 3 turmas, era uma situação muito rica. Aí veio o Francisco de Almeida, né? Eu fazia a coordenação dos cursos, né? Então veio o Francisco de Almeida, veio o Bandeira, eu não sei quais outros gravadores, já faz um tempinho aí também, mas são gravadores efetivos que continuam atuando hoje aí, o Kelso, o Bandeira, o Sérgio L, o Sebastião de Paulo, o Nau Espíndola, gente da mais alta categoria. Jorge Luiz, né? Jorge Luiz, com certeza, né? Então, poxa, foi uma oficina realmente pulsante. Realmente pulsante. E era legal porque lá também foi no tempo que foi criado o Salão Norman Rockwell do desenho e da gravura. Então a gravura estava aí, ó. Ela estava aí caminhando, né? Digamos assim, com toda a força. Eu me lembro também que houve uma exposição que Max Perlingeiro fez com a gravura cearense, foi numa dessas Casacou, o Max fez uma sala magnífica, né? A Galeria Multiarte. Foi uma exposição muito bonita que reuniu gravadores, né, cearenses. O Max também trouxe gravadores de fora, se eu não me engano. Né? Então foi um projeto muito bacana também. Então a oficina rendeu frutos, né? E essa gente boa toda que está aí, eu tenho muito orgulho de falar isso no bom sentido, né? No sentido de que a gente possa surgir outros, como você, Zakira, Jéssica Pirajá, né? Que estão por aí. É a geração 80 do Ceará, né? Com certeza. Eu acho que todo o aprendizado que você tem, ele vai perpetuar até a sua carreira toda, entendeu? Assim, é por isso que eu queria te fazer uma pergunta aqui, agora. Qual é o grau de importância que você atribui à gravura na formação do artista visual, né? Essa é uma boa pergunta.
Olha, é grande mesmo. Hoje eu tenho ouvido falar alguns professores ou amigos meus, o Rio de Janeiro, que é um celeiro da gravura brasileira, né? A gravura chega lá em 1808, a imprensa régia, a família real portuguesa, porque era proibido imprimir-se no Brasil, né? Não se fazia impressão de periódicos, de jornais, revistas, né? Porque, enfim, Portugal sufocava e só com a imprensa régia que a gente começa essa movimentação de uma facilitação da imprensa, né? Então, eu, eu falei assim, um passando, digamos assim, da trajetória da gravura no conhecimento do homem, o que ela significa, o que a gravura significa, né, para a formação, para a memória, para o conhecimento, enfim. Porque a gravura depois ela vai se tornar artística, ela se torna artística com Dürer, lá o quê? Em 1600, com Chile Metal, né? Mas ainda com os monogramas aplicados nas placas de Chile de metal, né? Então a gravura ela vai sofrendo movimentos, digamos assim, de sepultamento e ascensão, né? Não é para menos, por exemplo, os impressionistas eles vão beber na gravura japonesa do período Kyoe, do século XVII. O Japão ficou o quê? Fechado 200 anos, né? Então, o período Kyoe, na gravura japonesa, no teatro, né? Foi muito efetivo. Em vez de guerra, a pessoa ia fazer arte e cultura. Isso aí é que está certo, né? Vamos crescer, né? No Japão ficou fechado. Então, era curioso saber, enfim, os livros contam isso, que as gravuras japonesas elas chegavam, digamos, às provas enrolando porcelanas que vinham do Oriente. E ali os artistas, Van Gogh e outros mais, né, digamos assim, foram influenciados, os artistas impressionistas, pela gravura japonesa, que é uma gravura riquíssima. A Caixa Econômica Federal fez uma exposição da gravura japonesa, eu acho que foi ano passado ou retrasado, do período Kyoe. Então lá nós vamos encontrar, né, digamos, um sistema de gravação, impressão, desenho, né? Digamos assim, eles mudam a relação digamos assim, do fundo, né? Da dimensão espacial, né? Do espaço da xilogravura, né? Eles trazem a paisagem para frente, né? Então, as artes visuais, ela ganha e tem muito a ganhar com a gravura, né, pela formação que ela dá. Não só uma formação histórica, né, mas uma formação para desenvolvimento, digamos assim, do trabalho artístico, né? Hoje em dia, as linhas digamos assim, de força da gravura, as linhas de impressão, né, como desenho, texturas, né, são coisas muito vibrantes e, por não dizer, contemporâneas. Eu estava vendo outro dia os rótulos das cervejas feitas artesanalmente, elas são retrô, né? Elas são retrô, elas são, digamos assim, ligadas e parecidas com os rótulos antigamente, que eu os considero, digamos, rótulos, dizendo assim, de uma perenidade e estão vigentes num momento contemporâneo muito incrível. Porque se essa cerveja está vendendo com uma rotulação retrô, né? Então nós devemos isso aí à gravura também, que a gravura passa, digamos assim, a trabalhar comercialmente, né? Ela está ligada lá no Gutenberg, a imagem à letra, ela vem avançando, né? Ela vai se tornando também mais adiante, participando da questão comercial e massiva, digamos, para, digamos assim, a facilitação do conhecimento. O conhecimento começa a espraiar-se, começa, digamos, a ser difundido através das artes gráficas e através da gravura, porque antes os livros eram só manuscritos, né? Não o clero que tinha acesso aos livros, né? Então a gravura ela massifica, ela é uma mãe, ela é uma matriz, né? Ela deságua, ela nos favorece e é importantíssimo no estudo das artes visuais. Eu acho mais interessante porque ela multiplica, né? Então, com a matriz, o artista pode fazer várias tiragens e a partir daí ele multiplica também a questão do comércio, né? Da questão da visibilidade do artista, para que ele possa vender uma obra para várias pessoas por
em vez de uma tela de uma pintura, uma matriz, ele tem essa oportunidade. Então, essa formação é interessante nesse sentido também, né? Da comercialização. É isso. Com certeza. Ela é um original de múltiplos, né? E ela vai avançando. É como eu falei há pouco tempo, né? A placa de madeira, a placa de metal, a pedra litográfica, o offset, né? Os sistemas copy art, os sistemas digitais que estão aí. Então, esse concatenamento, né? Ele tem como origem a gravura. A imprensa é a gravura. É por isso que eu me reportei até lá a Mesopotâmia, a Babilônia, fui até a gravura rupestre, porque lá estão as incisões, estão os fundamentos. Porque gravura é gravação, é afundar, é arranhar, é abrir. Na litografia, não. A gente já vai encontrar um processo de repulsão litográfica. É diferente, tanto que é bem chegado ao offset, né? Então, na litografia, você não abre fendas, né? Eu me lembro que eu vinha da xilogravura, da gravura em metal, e eu usava a ponta seca com goma arábica nas minhas técnicas litográficas lá, e o pessoal dizia assim lá no Parque, Duda, isso não é gravura, não. Até o Goya mesmo, né? Não é gravura em metal, não. Até o Goya, o grande artista Goya, né? Que trabalhou uma série de gravuras exponenciais aí, excepcionais. O Goya, ele dizia assim, ai, que saudade de fazer gravura, porque a gravura era considerada só, digamos assim, a xilometal, quando você abre fenda, quando você grava, né? Quando você tira material. A litografia já é um processo de depósito e de impressão planográfica. Já é uma coisa diferente, que vai dar origem ali ao offset e outras técnicas. A serigrafia é uma técnica de peneira, que a tinta migra entre o nylon, né? Passa através do ar e vai impressionar o papel, né? E nós vamos encontrar as impressões fine arts aí, né? Extremamente. Hoje eu trabalho com impressão fine art, com impressão digital, né? Então eu me encontro nesse caminho e tenho essa possibilidade de realizar isso, porque eu fiz a trajetória desse caminho que é riquíssimo e contribuiu para a minha formação humana, intelectual, artística. Eu devo muita gravura. Eloy, nosso tempo aqui já está quase finalizando. Tem mais aí uns 8 minutos. Eu queria te fazer uma perguntinha para responder em 3 ou 4 minutos e aí das considerações finais, que era como você avalia a produção atual da gravura e suas perspectivas no mercado atual, né? Assim, da arte cearense, assim, o que é que tu acha? Assim, o que é que você poderia falar sobre isso? Olha, eu volto novamente para o importante ateliê da Escola de Artes e Ofício Tomás Pompeu Sobrinho. Nós lá temos um ateliê que realmente é um ateliê modelo no Brasil. Inclusive, segundo a coordenadora da casa, o ateliê vai sofrer mais incrementos ainda, isso é importante. Nós estamos nesse momento de pandemia, não podemos estar presencialmente no ateliê, mas esse ateliê ele vai ditar o caminho, porque ele é um ateliê potente. Lá nós temos 3 calandras, 3 tórculos, 3 prensas de xilometal e outros substratos, né, que ela imprime também. Tem uma prensa litográfica e tem o equipamento serigráfico. Então esse ateliê é uma riqueza, são poucos estados que têm a oportunidade de ter um ateliê desse em funcionamento. Eu volto aqui realmente avisar as pessoas, conclamar as pessoas que visitem o ateliê. Depois, se Deus quiser, essa febre, essa peste indo embora, aí nós vamos voltar a nos encontrar de volta novamente em volta da fogueira, né? E será uma felicidade total. Eu aqui nesse momento, eu até perguntei assim, gente, falar sobre gravura, que é um assunto de uma linguagem mais complexa, né? Eu espero poder, digamos, passar alguma coisa. Por isso que eu me reuni de alguns pequenos objetos aqui para ilustrar essa fala. Eloy, foi muito interessante sua fala, importante, deu para esclarecer bastante. Infelizmente, a gente tem um tempo aí de 1 hora, né, que é para a gente gravar a reportagem aqui, a nossa live. Eu queria que você fizesse essas considerações finais, né, mais ou menos 1 minutinho aí para você falar e para me encerrar a nossa live. Acho que seria interessante, a gente podia até continuar, depois que eu gravasse aqui, encerrasse, a gente podia conversar e responder as perguntas
pessoal, das pessoas que estão fazendo várias perguntas que não deu tempo de responder. Eu poderia encerrar, finalizar, e a gente começar e você responderia as perguntas. O que é que você acha? Não, será um prazer, porque a minha função é facilitar, né? E o entendimento da gravura, ele como é uma coisa de um espectro amplo, né? É claro Então, que uma live aqui dificulta-se mais a compreensão, por isso que eu trouxe alguns objetos da gravura, algumas matrizinhas pequenas, e fui colocando os assuntos assim, tentando fazer com que o público tivesse um certo entendimento sobre o que é a gravura, que na verdade é um carimbo, né? A gravura é um carimbo. Por isso que eu, desde cedo, eu brincava com meus carimbos, tinha uma paixão imensa pelos carimbos, né? Que é a reprodução da imagem. A gravura, ela é um original de múltiplos. Cada gravura tirada de 100, 200, ela é um original. deixa eu fazer Bom, uma pergunta. Eu queria saber das pessoas se vocês gostariam de fazer alguma pergunta para o Eloy. Aí vai ser o seguinte, Eloy, fecha as tuas considerações finais, eu vou encerrar. E aí, pessoal, a gente vai abrir de novo para responder as perguntas de vocês, tá bom? Então, tem várias perguntas, tá ok? bom, tá Tuas legal, considerações. mas olha, eu quero agradecer as pessoas que me escutaram, enfim, e a oportunidade novamente de poder participar, né, de colaborar, né, novamente, parabéns ao Grupo em Gráfica, ao ateliê da Escola Tomás Pompeu Sobrinho, um grande ateliê de gravura, da qual nós temos muito carinho e digamos, muito respeito pelo aquele espaço, pelo que ele possibilita para a formação das artes visuais em Fortaleza. Muito obrigado, Tomás, ao Zakira, a vocês todos. Um grande abraço. Eu agradeço a sua fala, Eloy, de muita importância para nós artistas, né, para o público em geral. Esse projeto do Coletivo em Gráfica, ele começou hoje, né, com você. Nós vamos ter ainda o Júlio Silveira, a Miriam Topolar, Que né, ótimo. e a Cirande Cavalcante. Que Né, eu acho beleza. que, certo? E quem mais, meu Deus? Júlio, Miriam, eu acho que é isso mesmo. E aí, pessoal, a gente vai encerrar. Eu gostaria que vocês ficassem aí. Vou só retornar de novo, Eloy, você aceita, tá? Que a gente responde algumas perguntas aí. Vamos começar a responder algumas perguntas, algumas curiosidades sobre a estilogravura, ok? Ótimo. Será um prazer. Muito obrigado, Paulo, Pai. então eu vou chamar o Eloy de novo, tá legal, Eloy? Beleza? Ok, ok. Um abraço, Tomás. Encerrar Muito aqui. obrigado. Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Obrigado aí por ter ficado até agora conosco. Vou encerrar e vou começar de novo para a gente responder as perguntas, tá bom? Só um minuto.